Boa tarde a todos. Eu acho que, em primeiro lugar, Márcio, cumprimento aqui a mesa, e, através de você, todos que estão aqui presentes. É um assunto, por tudo que eu vi nesse primeiro painel, que as empresas aqui estão vivendo, né? A minha vida foi de infraestrutura, eu milito 44 anos no setor de infra, basicamente a minha história do setor elétrico, né? E, obviamente, nós temos um desafio grande no Brasil. A minha empresa é uma empresa diretamente envolvida em várias situações, né? Portanto, eu me coloco aqui para discutir ideias e não casos específicos. Entendo que a Lava Jato, em si, ela é uma diálise de uma situação de civilidade brasileira, ela deve progredir para frente de uma maneira positiva, e isso aí não é o complexo de Copenhague. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma colocação para vocês, para a gente situar onde é que o Brasil está na questão de infra. Eu não vou referir aqui a outras situações que não seja de infraestrutura, que é o campo que eu milito. Muito bem. Tá? Num ranking do Banco Mundial recente, desse ano, tá? Entre 190 nações, nós somos a nação 125, tá? Com a pior situação para desenvolvimento de negócios. No friendly, né? Basicamente. Quais são os pilares de uma conclusão como essa do Banco Mundial? São 3. Uma delas, tá, e que foi citada aqui muito bem pela doutora Grace, repetida pelo doutor André, que é a insegurança jurídica, né? Investidores não vêm onde você não tem uma possibilidade de ter uma segurança jurídica de contratos feitos e que depois, a posteriori, vão ser tratados, vão ser questionados. Um segundo ponto é excesso de burocracia, também aqui foi muito bem comentado. E a terceira ponto, e você pode ter muitas outras consequências, desse que é realmente a falta de infraestrutura para um país que não tem infraestrutura, torna-se tudo mais complicado para fazer os investimentos. Então, é uma situação que nós estamos aqui tratando, como é que salva a infraestrutura do Brasil e como é que nós podemos destravar essa quantidade imensa de obras aí que foram, inclusive, comentadas pelo ministro Toffoli. Me permitiria, até a pedido do Márcio, fazer um pouquinho de um retrospecto da relação Estado, empresas privadas no campo da infraestrutura. Inicialmente, eu gostaria de citar um período do Brasil, tá, que foi de meados de 65, no governo militar, até meados de 80. O que nós observamos aí? No governo militar, o governo militar não, basicamente os países emergentes da época, eles tinham o seguinte conceito, né? As economias eram fechadas, tinha que desenvolver a tecnologia dentro do seu próprio país, tá? E, no nosso caso, além disso, tinha uma questão da industrialização. Então, quando nós falamos da infraestrutura, nós capacitamos pessoal e, realmente, o Brasil, nesses 20 anos lá para trás, ele desenvolveu a política nuclear, as hidrelétricas. As tais empreiteiras, que hoje são chamadas como empreiteiras, elas, em grande parte, se desenvolveram nesse período em que nossa economia era fechada, o governo era contratante total, 100%, sabemos muito bem das formações das empresas estatais no final dos anos 70, e assim foi o modelo que se criou. E a tecnologia foi aqui, a área industrial foi muito bem, a automotiva foi muito bem por um período, a Embraer está aí, e assim por diante. Não vou me delongar. Até que nós tivemos um segundo período, né, quando os países emergentes quebraram. Tá? Os Estados Unidos, em 78, Jimmy Carter botou os juros em 18% lá, deu um colapso porque os países eram endividados, era o governo que era tomador do dinheiro e contratava as empresas. Então, tivemos um período aí de 10 anos, chamada década perdida, né, e que foi onde não tinha mais financiamento público para as obras e para a infraestrutura, e nós passamos um período relativamente complexo, isso seria 85 a 95. Primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, tá, houve, então, a chamada de capital privado e a participação da iniciativa privada nos negócios. Aí, as tais empreiteiras passaram a ser concessionárias, elas mudaram um pouco a posição de construtores contratada pelo Estado e passaram um pouco mais a fazer investimentos diretos, e veio dinheiro de fora,
O programa de privatização foi bem sucedido em duas áreas, particularmente telecomunicações, para quem se lembra, e o setor elétrico foram muito bem. Entretanto, faltou dinheiro, quer dizer, a necessidade nesse momento o Brasil ainda não conseguia financiar, o BNDES ainda não fazia tantos financiamentos, então tivemos uma crise russa e um problema aí, né, que a infraestrutura travou por mais um certo período. Mas já tínhamos os chamados empreiteiros mudando um pouco a figura deles para ser mais concessionário, e aí aconteceu uma outra situação. O governo, como foi falado aqui antes, deixa de ser o contratante direto e passa a ser o regulador. Então, se formaram as primeiras agências reguladoras para regular os serviços concedidos, como é o caso da ANEEL. Particularmente, eu participei diretamente desse caso, isso foi lá em 1996, 1997. Pois bem, a falta de dinheiro, que daí nós tivemos até uma crise de energia em 2001 por falta de investimento, não tinha tanto capital privado, veio, a partir do ano 2004, com uma fortíssima atuação do BNDES, de um lado, e dos fundos de pensão do outro. Pois bem, aí as empresas que já construíam e que eram concessionárias, elas, através, posso dizer que praticamente toda a infraestrutura nesse período foi financiada pelo BNDES, as empresas se desenvolveram em verdadeiros grupos empresariais enormes, tá? Com seu ápice sendo atingido no ano de 2013, aproximadamente, antes da Lava Jato. Nesse caso, as empresas também tomaram recursos, elas tomaram recursos públicos, tanto no BNDES quanto em fundos de pensão que aplicaram, e assim por diante. Um pouquinho disso aqui, a gente consegue enxergar a retrospectiva de como é que a situação foi mudando de contratante de governo para uma situação de que passaram a ser concessionários, a formação das agências, mas sempre o Estado com uma participação muito próxima, quase impossível de dissociar das empresas. Em 2014 veio a Lava Jato. E eu comentei aqui que, em 2013, praticamente as empresas atingiram o seu ápice. Se for verificar balanços dessas grandes empresas, vocês vão verificar que foi 2012, 2013 que elas tiveram a sua melhor posição. A Lava Jato, nós não estamos aqui nem para discutir o mérito é indiscutível dela. Mas nós precisamos falar um pouco, e aqui, Márcio, para isso que tem a mesa, do contraponto dela, tá, sobre os determinados efeitos. Tanto as empresas grandes como médias, eu diria uma faixa de 40 empresas, elas acabam, e que, de fato, desenvolviam a infraestrutura. E, aliás, queria fazer só um comentário anterior. Nesse período de 2004 para cá, além de haver os financiamentos públicos, né, para as concessões envolvendo o fundo de pensão, envolvendo o BNDES, também houve uma decisão de governo que a Petrobras seria a grande investidora, tá, e teria como obrigação contratar, essa é uma definição, tá, bens e serviços dentro do mercado nacional. Isso também fez com que essas empresas se tornassem verdadeiros grupos e realmente nós tivéssemos em 2013 o ápice delas. Bom, 2014 para frente, nós conhecemos um pouco a história. E aí, agora, eu queria fazer alguns comentários sobre a questão do acordo de leniência. E por que qual é a base do que eu gostaria de citar para os senhores? Sentindo um pouco isso na pele. Tá? Primeira coisa, quando você tem um problema dessa natureza, o mercado financeiro te fecha. A primeira reação está no mercado financeiro. Zero de financiamentos, ou seja, de um momento para o outro, né, as empresas cometeram seus erros, não importa, mas a reação no mercado financeiro foi total. Na sequência, tá, você tem clientes internacionais que imediatamente, por uma questão de compliance e de relações, já não vão te contratar, independentemente da tua qualificação. O resultado disso, de uma certa, foi muito nefasto para a sociedade, causado por razões diversas das empresas, inclusive, né, dizendo isso, mas outras situações que houveram aqui. O desemprego indireto direto das empresas e indireto foi mais de 1 milhão de empregos que se perderam, né?
E a partir daí, criou-se um ciclo de grandes dificuldades, porque, por outro lado, as carteiras foram caindo, você não tem financiamento, teve que demitir gente, pagar as demissões. Bom, aí vamos falar do acordo de leniência. Tá? Com quem faz o acordo de leniência? Como é que o acordo de leniência é conduzido? Isso aqui também foi muito bem citado aqui, né? Nós tínhamos inicialmente o Ministério Público, que não deveria fazer, mas fazia, começou no Paraná, e depois, hoje, nós temos a CGU, a AGU e a TCU, que o TCU tem uma participação direta nessas avaliações de dano, né? Passa pelo Ministério Público, segue passando e passa também pelo Judiciário. Além disso, tá? Além disso, que nós temos diversos órgãos punitivos em cima da mesma situação, posso até dizer, do mesmo tipo de delito, você ainda tem a Receita Federal. Quer dizer assim, bom, se o senhor pagou propina aqui, não podia ter abatido a propina em imposto de renda. Então, as multas da Receita Federal são verdadeiros absurdos em cima das empresas. O que eu tenho pensado, raciocinado, trocado algumas ideias com vários agentes, o que eu penso um pouco sobre isso é que nós devíamos ter, e aí pode ser até um pouco de ingenuidade que eu vou falar agora, né? Mas minha vida, engenheiros são mais simples em certos raciocínios, e eu me pergunto, por que nós não teríamos a mesma maneira que nós temos uma força-tarefa, né, para tratar de como as empresas, como você descobriu os malfeitos das companhias, por que nós não teríamos o governo, no caso, Judiciário, Ministério Público e Governo, através dos seus vários órgãos, formando uma força-tarefa, aqui foi mencionado pelo ministro Toffoli, en passant, mas formando um grupo que tratasse dessa questão dessas 30, 40 empresas e desse uma prioridade nesses acordos, inclusive formando entre elas determinada metodologia de procedimento. Eu coloco um ponto a mais, tá? Nessa sugestão, nessa ideia para debate. Na verdade, não adianta haver multas, múltiplas situações, se a companhia não tem capacidade de pagar. E isso ninguém... parte do princípio que essas empresas ainda são necessárias e elas precisam sobreviver, porque tem mercado para elas e as empresas se propõem a corrigir os seus erros. Eu diria o seguinte, se tivesse um comitê desse, empresas, as 5 principais auditoras, tipo da KPMG, por exemplo, da Pricewaterhouse ou da Deloitte, essas 5 bigs poderiam perfeitamente fazer um quadro para esse comitê e dizer, essa empresa aqui, a capacidade de pagamento dela é essa. Tá? Cria realmente o ability to pay, forma um ability to pay, não com base no que o empresário fala ou outra situação. Vai fazer com base no mercado que o sujeito está vivendo e na situação financeira que ele tem para ele poder cumprir. E criam-se, pode-se criar normas, ideias diferentes, como percentagem do EBITDA durante 20 anos ela tem que deixar lá, e essas empresas que seriam pagas pelas próprias companhias que causaram o dano, elas teriam um acompanhamento anual. Inclusive, não distribui lucro para dono. Acabou. Dono, não vai ter mais distribuição de lucro para o senhor. O senhor vai derivar tudo aquilo que fosse até atingir um cap que também seria estudado. Acho que isso aqui são mecanismos inteligentes que poderiam ser montados. Esse é o lado de pagamento da conta. O lado da formação da cultura, que é muito mais difícil, e alguém aqui no painel anterior abordou, tá? Que é a questão de compliance. Eu vi de tudo na minha vida, advogados oferecendo também planos miraculosos, mas o fato é que o treinamento de compliance tem que partir da base, porque nós temos uma cultura, infelizmente, torta. Tá? A cultura é um pouco torta por todos os lados. Então, a formação, os treinamentos das pessoas, para que se invistam numa cultura correta dentro das companhias, é fundamental. Né? E eu também diria que não apenas esse comitê, o que fosse montado, acompanhasse, tá certo, a questão contábil das empresas, como também acompanhasse, tá, ano a ano, através de auditoria independente, contratada de acordo com os critérios definidos com esse comitê, acompanhasse o andamento das empresas por 5, 10 anos com relatórios independentes, pode ser empresas internacionais. Isso aqui também foi comentado aqui pela CGU, eu creio.
Bom, eu estou colocando aqui algumas situações e, para não tomar mais meu tempo, acho que pode estar estourando aí, eu queria fazer alguns comentários também de relações mundiais e um pouco de exemplos que alguns foram dados aqui. Por exemplo, a Siemens teve uma corrupção mundial, o governo da Alemanha não mandou matar a Siemens, mandou? Fez todo mundo, eles fizeram os acordos, abriram e tem uma gestão correta. A Volkswagen ela falcatruou por emissão de gases no mundo inteiro. Eu quero saber se o governo da Alemanha mandou fechar a Volkswagen. Se isso aí tem algum sentido prático, mandar fechar a Volkswagen. Bom, ela se adequou, paga suas multas, evidentemente não vai cometer, e estamos falando de uma democracia alemã. Por Deus do céu, não é uma democracia de ontem, e nem vamos falar que uma falcatrua de emissão de gás é uma coisa simples, banal e pequena. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, agora, da relação governo-estado na Espanha. Tá? Não sei se vocês acompanharam, 5 anos atrás, uma das maiores empresas de energia da Espanha chamava-se Endesa. A Endesa estava sendo comprada numa compra hostil pelos alemães da E.ON. E.ON é uma empresa alemã. Tá? O que o governo espanhol fez? Ele travou a negociação, isso aí foi para a justiça, foi uma discussão mundial e que, no final, o governo espanhol botou a Endesa dividida em 2 partes, com a participação de quem ela quis na iniciativa privada, junto com o governo. Tá? Isso aí aconteceu. Agora mesmo, a GE compra os ativos da Alstom. Vocês acham que o governo francês ficou assistindo a GE comprar os ativos da Alstom? Que ela tenha participação? Então, eu queria também recuperar aqui uma posição que foi colocada, além da primeira sugestão, a segunda sugestão. Aqui no Brasil, a relação privada-pública ela tem que existir. É impossível não existir, como regulador ou de outra maneira. Então, não tem como, hoje, o funcionário público, o civil servant, ele é incapaz de assinar qualquer coisa para discutir um acerto de tarifa de rodovia, que está correto, não vai decidir. Ele prefere dizer não. E essa situação hoje, essas 2 condições, nós temos que ver como nós resolvemos em bloco a questão da leniência de um lado e como nós também recuperamos essa transparência do servidor público, de maneira que ele também possa trabalhar, exercer, porque precisa ter a relação, que foi o que a ministra Grace comentou aí. Tunis, no final, então, eu vou deixar as perguntas para o final também, porque eu gostaria de saber da sua luta pela leniência, uma coisa muito importante no contexto do nosso seminário. Mas temos aqui o doutor Nicolau Dino, com grande experiência, numa coisa que é nova, que é o acordo de leniência com o Ministério Público Federal. Então, eu peço ao doutor Nicolau Dino que exponha o seu pensamento a respeito dessa situação que vivemos hoje no Brasil e que tanto afeta o desenvolvimento, que é essa paradeira de empresas que temos atualmente. Muito obrigado, Chaer. Eu cumprimento você e felicito o Conjur pela iniciativa desse evento, cumprimento os colegas de mesa virtual, a assistência nesta tarde de segunda-feira. O tema realmente é muito provocativo, acho que você foi muito feliz em batizar o evento da forma como feita, e eu tive também a oportunidade de assistir pelo menos a segunda parte do painel anterior e percebi que algumas palavras foram colocadas com a força necessária que efetivamente são significativas para o enfrentamento dessa questão. Falou-se em boa-fé, falou-se em proteção da confiança, falou-se em segurança jurídica, e eu percebi na fala do meu antecessor que, subliminarmente, essas questões também se fizeram presentes. Eu acho que essas 3 palavras bem resumem a razão desse debate. Quando se discute o acordo de leniência, porque é fundamental para todas as partes envolvidas numa cultura de formação de consenso, a existência desses 3 elementos. Sem isso, não pode haver, ministro Veloso aqui presente, saúdo, não pode haver nenhum tipo de negociação exitosa. E quando se fala especificamente em leniência, não podemos deixar de considerar
o seu primo-irmão no processo penal, que é a colaboração premiada. E não podemos também considerar, dentro desse contexto, a delicada questão da fragmentação organizacional do Estado quando se depara com um fato ilícito. Nos seguintes termos, enquanto que para a pessoa jurídica, para a empresa ou para qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, enfim, que pratique em tese um fato definido em lei como ilícito, esse fato ele é uma realidade unívoca. Para o Estado, isso se apresenta de forma extremamente fragmentada. Ou seja, aquele fato pode ter uma tipificação no campo penal. Aquele fato pode configurar um crime, aquele fato pode configurar uma improbidade administrativa, aquele fato pode configurar um ilícito administrativo, passível de sanções no plano interno da administração. O fato pode estar sujeito a sanções no plano da atuação do Tribunal de Contas da União e o fato pode configurar também infração nos termos da nova lei anticorrupção, a Lei 12.846. Ou seja, há uma fragmentação organizacional e para a pessoa que pretende, que deseja, que almeja celebrar uma leniência, um acordo, vamos chamar de consenso, encontrar um consenso para com o Estado, ele tem que se dirigir, ele tem que dialogar com diversos atores estatais. Entre outras palavras, ele tem que contar, admitir o seu pecado para diversos sacerdotes, sem o compromisso prévio de que todos vão apresentar uma solução efetiva, viabilizando a formação do acordo, tal como pretendido pela parte que se envolve numa situação de ilicitude. Isso é muito complexo, porque quando a gente fala em proteção de confiança e boa-fé, nós temos que considerar todos esses ingredientes no terreno fático, no plano da realidade fática. Como, de que forma o particular vai se posicionar perante o Estado? A quem ele deve procurar primeiro? Qual será a garantia de que, celebrado eventual acordo, eventual transação, no plano penal, em sede de colaboração premiada, por exemplo, aquela prova não vai ser utilizada em seu desfavor numa outra esfera de responsabilização? Por outro lado, qual é a segurança que o particular terá se ele celebrar um acordo de leniência nos termos da lei anticorrupção, a empresa e o seu sócio poderá vir a sofrer uma sanção à luz da lei de improbidade administrativa? Porque a própria lei anticorrupção, de forma incoerente, a meu ver, diz que as consequências decorrentes da aplicação desse diploma legal não exclui a responsabilidade à luz da Lei 8.429. Ou seja, isso gera insegurança jurídica. A pessoa deseja resolver um problema, o particular, a empresa ou a pessoa física, deseja resolver no campo da justiça negociada, na justiça consensual, como hoje nós conhecemos, ela deseja viabilizar, contribuindo para uma investigação, apresentando provas, e deseja obter uma imunidade, pretende legitimamente obter uma imunidade parcial ou total, mas precisa ter a segurança e a confiança de que o Estado, ela está falando com o Estado, não interessa se é a CGU, se é o Tribunal de Contas da União, se é o Ministério Público, é o Estado com quem ela está dialogando. Então, qual é a segurança, indago, que essa pessoa física ou jurídica terá de acertar aqui uma leniência e não ser, figurativamente falando, apunhalada pelas costas pelo próprio Estado em face de uma outra esfera de responsabilização que se apresenta. Então, vejam que isso eu estou sendo absolutamente sincero com todos, leal no debate, isso é um problema seríssimo para todas as partes envolvidas, tanto para os atores do Estado, quanto para os particulares. Todos nós nos encontramos diante de uma mesma realidade em que sai-se de uma cultura de conflito, nos termos que nós somos gerados e gestados no século XX, e ingressamos numa cultura de formação de consensos, inclusive no plano sancionador. Então, para começo de conversa, nós precisamos resolver essa grave pendência quando se fala em proteção de confiança, quando se fala em segurança jurídica. Dito de outra forma, quando o particular
Quando a pessoa, física ou jurídica, repito, pretende apresentar, pretende cooperar com o Estado, no sentido do alargamento, do aprofundamento da investigação, e, com isso, obter um benefício, sob o ponto de vista da sanção premial, sob o ponto de vista da sua imunidade, é preciso que se tenha a garantia e que o Estado tenha condições de ofertar de forma coerente a garantia da imunidade em todas as diversas esferas de responsabilização que o Estado tem ao seu dispor. Não se pode supor que, de um lado, se celebre uma transação numa esfera e, da outra esfera, essa mesma pessoa sofra uma sanção em razão de ter colaborado com o Estado numa determinada investigação. Então, essa fragmentação organizacional, essa fragmentação estatal, gera algumas perplexidades quando se fala em promoção de responsabilidades ou quando se fala em formação de consensos, quando se fala na construção de um consenso no plano sancionatório. Precisamos resolver isso. De que forma nós podemos resolver isso? Há vários caminhos. Um deles, talvez o mais importante, seria deixar de forma mais clara na legislação que, quando se fala em consenso, quando se fala em formação de consenso no plano sancionatório, nós temos que trabalhar com essa ideia de uma forma transversal. Ou seja, a leniência, em sentido lato aqui, ela deve estar presente em todas as esferas, ela deve repercutir em todas as esferas de responsabilização à disposição do Estado. Aquele que vai colaborar, aquele que vai contribuir, aquele que vai cooperar, que vai contar o seu pecado a um sacerdote, ele está falando com o Estado e o Estado globalmente considerado. Bom, mas vocês poderiam perguntar de que forma, se nós temos dentro dessa fragmentação, de que forma nós vamos garantir isso se existe no modelo da nossa estrutura, o modelo estatal de repressão de ilícitos, de persecução e repressão, nós temos diversos atores com legitimação concomitante. No campo da improbidade administrativa, por exemplo, a União tem responsabilidade, tem legitimação ativa, os entes públicos em geral, o Ministério Público tem responsabilidade, tem legitimidade, perdão. Em outras esferas de responsabilização, nós vamos encontrar também colegitimações. De que forma nós vamos viabilizar isso? Sentando todos a uma mesa? Eu acho que é um caminho, sim, muito possível, muito necessário. A interlocução e o diálogo interinstitucional, esses dois ingredientes são absolutamente fundamentais quando se trata de eliminação de contradições. E um outro aspecto que precisa ser considerado. O Ministério Público tem uma legitimação, entre todos os personagens que se apresentam, ele tem uma legitimação exclusiva no campo da promoção da responsabilidade penal. Essa experiência já foi vivenciada, digo isso entre parênteses, no que se refere ao combate a práticas anticoncorrenciais no sistema do CAD. Tendo o Ministério Público uma legitimação penal exclusiva, uma titularidade para propor a ação penal de forma exclusiva, para que se tenha o mínimo de coerência na formação dos consensos, é fundamental que esse personagem, que o Ministério Público, que é titular da ação penal, deva estar presente em todas as mesas de negociação. Exatamente para evitar a contradição, para evitar a perplexidade para o particular que se vê negociando numa esfera de responsabilização e, de repente, sofre uma persecução na outra seara de responsabilização. Isso não é desejável por ninguém, nem por nós. Daí porque coloco na mesa essa ideia da coerência e da participação dos diversos atores, entre os quais o Ministério Público, nas rodadas de formação de consenso. Um segundo ponto que eu coloco, que me parece extremamente importante. A prova que, eventualmente, é apresentada, os elementos de prova que são, eventualmente, apresentados por alguém que está cooperando com o Estado numa determinada esfera, essa prova não pode ser utilizada em desfavor dessa pessoa na outra esfera de responsabilização. Isso seria o cúmulo da traição se nós admitíssemos o contrário. Há uma decisão recente
não tão recente, mas que merece ser recapitulada, é desse ano, do então juiz Sérgio Moro, indicado ministro da Justiça, que, em determinado caso, vedou corretamente, digo de passagem, proibiu o uso de uma determinada prova numa colaboração premiada contra o colaborador numa outra esfera de responsabilização. De certa forma, a imprensa até entendeu mal, digeriu mal essa decisão, e a decisão está corretíssima. Corretíssima por quê? Seria a desconfiança estimulada, seria a traição alimentada se aquela prova dada em regime de colaboração fosse usada em desfavor, em detrimento daquela pessoa que, em outro nível, está também transacionando com o Estado. Até porque, Nicolau, ali era o governo estava agindo em defesa pessoal, né? Porque o delator acusava o governo, o uso da prova seria utilizado basicamente para vingança, para retaliação. Seja qual for a situação, se alguém celebra acordo, e celebra acordo oferecendo algo para expandir o terreno probatório, se ele oferece algo nesse terreno aqui, nessa seara de investigação, para melhorar a sua situação, para obter um prêmio, ele não poderá sofrer consequências a partir dessa prova que ele voluntariamente apresenta. Então, esses dois aspectos, pelo menos esses dois aspectos, Chaer, eu acho que são fundamentais para que nós possamos começar a pensar em consensos e pensar naquilo que foi dito na mesa anterior. A busca da coerência, a proteção da confiança e tudo isso convergindo para uma ideia de maior eficiência do Estado e promoção, portanto, da segurança jurídica. Por hora, são os comentários que eu tinha a trazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Nicolau. Doutor Nicolau Dino, como todos sabem, é subprocurador-geral da República. Ministro Napoleão, nós estamos intercalando aqui um da área privada, outro da área pública. Então, o senhor aguarde mais um pouquinho, tá? Não me fuja, hein? Doutor Valfrido Ward, por favor. Doutor Machaer, uma honra muito grande, um prazer, antes de tudo, e uma grande oportunidade de falar ao lado de luminares advindos da iniciativa privada e do Estado brasileiro, e diante de uma plateia tão qualificada. Nós falamos desde as 3 horas da tarde sobre o combate à corrupção. No fim do dia, é esse o problema, não é? Como é que nós vamos combater, temos combatido a corrupção no Brasil? Me parece que, se nós pudéssemos resumir combate à corrupção na sua dimensão puramente repressiva, nós encontraríamos 4 pilares. O primeiro é o de determinação do ilícito. O segundo, detecção do ilícito. O terceiro, de concreção do ilícito, não é? Ou das penalidades impostas em razão da ilicitude. E, em quarto lugar, as vias de solução para empresas. Nós falamos bastante aqui no painel anterior e também neste, dos problemas que o país tem experimentado, os particulares envolvidos em corrupção têm experimentado, para virar a página. Não é? Nós conversamos bastante sobre isso. Eu tive a oportunidade, em 2015, de me encontrar com o doutor Dino, conhecer o ministro Valdir Simão à ocasião, já preocupado com as consequências de um combate puramente repressivo, sem vias de continuidade para empresas, o que poderia, como de fato o fez, causar danos a setores inteiros da economia brasileira. Mas o fato é que, no contexto desse combate repressivo, ou puramente repressivo, nós tivemos revoluções positivas. Nós tivemos o aparecimento de mecanismos de detecção do ilícito, a exemplo da colaboração premiada e da própria leniência, que tem uma faceta de produção de prova e de colaboração, de provimento de elementos para a concreção da norma, ou seja, para levar a norma à concreção na sua dimensão sociológica, para mudar o mundo, para, de fato, punir corruptores e corrompidos. Não é? Em que pese os defeitos e as dificuldades que esses próprios mecanismos de detecção e de concreção
tem experimentado no contexto da Lava Jato e dos seus filhotes, das operações que dela decorreram. A exemplo de colaborações, em alguns casos, colaborações vazias, sem prova, ou então que se mostraram ineficazes. Mas o fato é que houve uma revolução com o acoplamento da colaboração premiada, prisões cautelares e outras medidas, uma revolução na detecção do ilícito e uma revolução na concreção da norma. Talvez nós tenhamos um problema maior no primeiro pilar, que é o da determinação objetiva do ilícito. O fato é que inconteste, e a fala do Dr. Queiroz nos deixa cientes disso, que o capital não prescinde do Estado. Não é? As empresas não conseguem existir sob o regime de produção capitalista, por mais que nós tentemos instalar um modelo ultraliberal, não conseguem prescindir de relações com o Estado, de posturas estatais, de autorizações, de subsídios, de financiamentos. Não é? Sobretudo num capitalismo, no contexto de um capitalismo cujo financiamento de mercado, por meio do mercado de capitais, ainda é emergente, incipiente como o nosso. Como é que as empresas se financiam no Brasil? As empresas vão ao banco ou vão ao Estado. Não é? Nesse contexto em que é absolutamente necessária a relação entre agentes privados e agentes públicos, nós temos uma profunda frouxidão regulatória. E nós submetemos as relações entre Estado e empresa aos subjetivismos. Nós temos uma frouxa regulação do lobby pré-eleitoral, nós acreditamos em Papai Noel, nós acreditamos que as eleições serão financiadas por pessoas físicas. Não é? O que a ADIM 4650 fez, ao proibir o financiamento empresarial, foi submeter o financiamento de campanha à ação de pessoas físicas, sobretudo para além do fundo público de financiamento. Mas nós sabemos que esse regramento frouxo, que esse regramento incrível, no sentido de que não será assim, no fim do dia, as campanhas eleitorais continuarão a ser financiadas de maneira subreptícia se nós não racionalizarmos o lobby eleitoral, não é? Nós sabemos que isso é uma porta de entrada para a corrupção. Pior, o lobby pós-eleitoral. Nós temos hoje, na 55ª legislatura, que se encerra em 2018, mais ou menos 400 frentes parlamentares. Todas elas reguladas por uma única norma da mesa diretora da Câmara dos Deputados, que diz que as frentes devem ser reguladas com dinheiro privado. Só isso. Portanto, nós importamos no Brasil um modelo repressivo de combate que pressupõe uma regulação bastante minuciosa, precisa, das relações entre Estado e empresa, que não existe na prática no Brasil, que não leva às empresas e aos agentes de Estado um gabarito de condutas, dizia o doutor Antunes. Nós precisamos saber como nos comportar. Não é? Os agentes públicos já não sabem mais como se comportar e têm receio de fazer algo que possa ser criminalizado ou ensejar uma ação de improbidade, um processo administrativo ou uma ação penal. A mesma coisa dos agentes privados. Nós precisamos urgentemente refletir sobre isso, trazer para o ordenamento jurídico brasileiro, mais do que a norma penal em matéria de corrupção, trazer outras tantas normas que regulem, não é? E chamemos como quisermos, o lobby, advocacy, relações entre Estado e empresa. Nós precisamos dar transparência a isso, considerando os aspectos humanos, a dimensão humana, a necessidade dos agentes privados de posturas, autorizações e condutas do Estado, não é? E o monopólio do Estado para todos esses atos. Portanto, Márcio, e encerrando rapidamente a minha fala, nós temos que pensar, basicamente, em racionalizar as relações entre o Estado
e a sociedade civil. Me parece fundamental para que nós superemos os voos de galinha que o Brasil tem tido, para que nós não ouçamos com tanta frequência sobre operações, sobre escândalos e sobre problemas correlatos. Obrigado. Muito obrigado, Valfrido. Bom, peço agora ao nosso querido amigo, ministro Napoleão Nunes Maia, que o ministro Napoleão ele é da seção de Direito Público no STJ e é quem cuida, com grande proficiência, da matéria da improbidade, que é um outro aspecto, né? Nós falamos que, na falta de acordo de leniência, não saem obras, as improbidades, as múltiplas e diversas e milhares de ações de improbidade também travam, não é? Por favor, ministro. Muito obrigado, Márcio. Saúdo a você e o seleto auditório nas pessoas do ministro Supremo Tribunal Federal, empresário amigo, e também do ministro César Rocha, do STJ, que estão presentes. Eu vou explicar, de maneira muito sumária, em 10 minutos, né, Márcio? Em 10 minutos, a visão judicial que eu tenho dessa problemática. Isso que o doutor Nicolau Dino acabou de falar, desemboca, ao meu ver, na cultura judicial punitivista que temos no Brasil. O judiciário persegue, com muito afã, a procura de culpados, e não só de responsáveis. Encontrar o responsável por qualquer coisa que não funciona do direito não satisfaz plenamente ao sentimento punitivista do judiciário. Ele quer, na verdade, procurar um culpado. E nessa busca de culpado, às vezes atropela muitas situações que seriam garantias das pessoas ou que seriam medidas de proteção das empresas. Parece que a eleição desse objetivo, ou desse telos da atividade judicial, coloca tudo o mais numa posição de secundária, de posição subalterna, ministro Veloso. Veja, não há, eu verifico isso lá na primeira sessão, e na primeira turma, onde tenho a honra de servir, uma secundarização com a sobrevivência das empresas, quando se trata de sancionar, de punir, de castigar um dirigente de uma empresa. Às vezes, o castigo chega a destruir a empresa, chega a causar uma lesão tão grave à empresa que pode provocar até mesmo a sua paralisação. Eu tive até bem pouco tempo, junto com o doutor Nicolau Dino, lá no TSE, você está bem lembrado, tivemos várias oportunidades que a imposição de multa a uma empresa, quando havia o financiamento empresarial, a multa era de um valor tão exagerado que, às vezes, respondia ao faturamento de um ano da empresa. A empresa quebraria. Outra situação em que ocorre frequentemente, por exemplo, é interditar a atividade empresarial a quem foi condenado por improbidade a contratar com o poder público. Há o sentimento na justiça de que essa punição, de que essa restrição, abrange as 3 esferas do poder. Então, por exemplo, se o sujeito cometeu uma improbidade lá no interior do Ceará, na minha terra, por exemplo, em Limoeiro, ele ia ficar interditado só de contratar com o município de Limoeiro do Norte. Mas fica com o de Limoeiro, com o de Fortaleza, com o de Sobral, com o de Juazeiro, e com todos os municípios do Brasil. Ou seja, a empresa fica realmente com o dedo no suspiro. Essa visão punitivista, ou multipunitivista, Márcio, eu acho que tem de ser revista, e isso depende da cultura judicial. A nossa cultura é esta de punir sempre, e quanto mais severa for a punição, parece que mais legítima ela se torna, quando deveria ser o contrário. Né? A punição deveria ser para reparar e não para destruir. Eu verifico isso. Outra observação que nos aflige sobremaneira é a tipificação das condutas. As condutas de improbidade, por exemplo, ministro César, não são tipificadas de maneira criteriosa, de modo que se pode dizer, numa linguagem assim meio abusada, que qualquer conduta infracional cabe no artigo 11 da Lei de Improbidade. Qualquer coisa.
Então, nós temos uma pletora incontrolável de figuras aparentemente infracionais, mas que poderiam, e ímprobas, que poderiam ser facilmente reprimidas no âmbito administrativo. Mas sempre há uma situação de improbidade, sempre há uma severidade na imposição de penalidades e uma desproporção, frequentemente gritante, entre a conduta do sujeito e a sanção que ele recebe. Por exemplo, se tratando de um político qualquer, de um vereador, de um prefeito, de um deputado, que pega uma pena de suspensão de direito político por 8 anos. Se for um governador, são 2 mandatos. Se for um senador, é um mandato inteiro de senador. E depois de 8 anos, ele está totalmente alijado da vida pública. E, frequentemente, aquela infração que ele cometeu poderia ser equacionada de outro modo, uma reparação, por exemplo. A outra falha que eu vejo na lei de improbidade, aliás, foi feita recentemente uma revisão, ministro Veloso, uma revisão da lei de improbidade por uma comissão de juristas, e eu verifico que houve um recrudescimento das sanções. Houve uma exaltação da punitividade. E essa, a meu ver, é uma tendência que parece que está avassalando o pensamento da nossa magistratura, e, às vezes, em momentos de desencanto, pelo menos, eu digo que não tem retorno. Mas o professor Nicolaudino presenciou várias vezes no TSE a nossa posição, a minha posição, contra, por exemplo, cassações indiscriminadas de mandatos eletivos por infrações absolutamente desculpáveis. O ministro Fux gostava de dizer que só se deve cassar o mandato de qualquer pessoa quando a infração for absolutamente imperdoável, porque o titular do poder político é o povo, etc. Esses raciocínios todos que se faz e que são muito necessários de aplicação no domínio punitivo. Talvez devamos imaginar sempre que o sujeito é inocente. Mas estamos sempre imaginando agora que o sujeito é culpado. Por exemplo, numa delação, se o nome de uma pessoa figura na delação, ele já está estigmatizado. Independentemente de ser verdade ou não, de se comprovar ou não, e de aquilo ir avante ou não. Ele já está, como diz na minha terra, está na Rua da Amargura ou na Casa do Sem Jeito. Já tem um estigma em cima dele para o resto da vida. Alguns poderão, por condescendência, até relevar, mas a massa, não comento nada a respeito, mas há uma censura. Isto é algo que precisa ser imediatamente combatido. E o combate disso, eu acho que o doutor Antunes falou na cultura. A cultura é o segredo de tudo, penso eu. Eu acho que devemos fazer mais seminários desse tipo, como esse, para a magistratura. Para a magistratura. Para mentalizar os juízes de que os atos ímprobos devem ser rigorosamente típicos e sempre se exigir de quem acusa a prova total, cumprida e completa de tudo que se refere ao ato. E não fazer-se suposições ou usar-se frequentemente delações premiadas para incriminar uma pessoa. E aquela pessoa ser processada no afã de provar sua inocência, que é justamente o contrário do que se tinha tradicionalmente como assente na nossa prática judicial. O Márcio pediu também para falar alguma coisa sobre o efeito da ação de improbidade no engessamento das obras de infraestrutura do país. É uma extensão disso que eu acabei de falar. Nós não separamos as pessoas das empresas. Frequentemente, a punição a uma pessoa acarreta uma sanção violentíssima à empresa, uma paralisação, às vezes uma interdição de celebrar contratos com o governo, e muitas empresas, geralmente da área de engenharia, pelo menos no meu estado, no Ceará, sobrevivem, eu diria que na sua grande maioria, de contratos públicos. Quer dizer, se uma infração cometida, por exemplo, em Baturité, que é uma belíssima cidade do Ceará, perto de Fortaleza, cometida lá, vai impedir de ele contratar com a Prefeitura de Fortaleza, eu acho que ele está perdido. Né? Ele devia ser proibido de contratar em Baturité, no máximo. Mas não, fica em Baturité, fica em Redenção, fica em Guarabiranga, e até Fortaleza. Fica proibido, ele fica tisnado no estado todo, no Nordeste todo e no país todo. Será que isso é razoável? Isso é sensato, ministro Veloso? Isso é correto? Quando alguém vai condenado por uma infração cometida no município, ficar impossibilitado de contratar com qualquer esfera
do poder público brasileiro, incluindo as autarquias, empresas públicas, economia mista, fundações e tudo. Os sujeitos ficam proscritos. Bom, é preciso, penso eu, né, separar essas coisas e preservar as empresas. Eu me lembro quando o ministro Toffoli era da AGU, eu era desembargador na 5ª Região. E o professor Hugo Machado encaminhou uma vez para ele uma sugestão que ele acolheu, mas logo em seguida não pude dar andamento a isso, porque saiu da AGU. Era o seguinte, as empresas, era uma relação matéria tributária, as empresas que estavam em débito com o Fisco Federal deviam ter prioridade nas licitações. Estranho, né? Mas deixariam retido em cada fatura tanto por cento para pagar o débito. Quer dizer, era uma maneira de o fisco receber e a empresa se salvar. Né? A empresa, pelo menos, ter uma sobrevida ou tentar se salvar. É uma ideia realmente revolucionária. Mas não pode nem licitar. Quem está devendo ao fisco não pode nem licitar, quanto mais contratar e preferencialmente. Quer dizer, isso soa aos ouvidos de todos nós, assim como uma heresia, assim como se fosse uma absurdeza. Mas talvez essa fosse uma maneira de fortalecer as empresas e do fisco receber. Resultado, a empresa fica sem poder contratar, sem poder licitar, sem poder trabalhar. Nem paga seus fornecedores, seus empregados, seus tributos, e nem paga o que está devendo no fisco. Quer dizer, não é uma solução prudente, nem inteligente. O ministro Toffoli, na época da AGU, achou isso muito bem craneado, muito bem bolado. Evidentemente, essa política poderia identificar as empresas recuperáveis e recuperá-las, como fazem os bancos. Quando a empresa é em dificuldade, o que o banco faz? Empresta mais dinheiro à empresa. Para a empresa se reerguer, pagar o débito antigo e o débito novo. Era assim que devia proceder, penso eu, também o poder público em relação a certas irregularidades que apuram com relação ao recebimento de seus créditos. Bom, recuperar o recuperável e diluir as irrecuperáveis. Ou seja, vender as irrecuperáveis, fazer uma absorção delas por outras empresas, incorporar-se aquele patrimônio de algum modo, ou extinguir-se aquelas irrecuperáveis, como dizia aquele que foi ministro Dom José I de Portugal no tempo do terremoto de Lisboa, Marquês de Pombal. Desastre total. O que vamos fazer? Enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Né? Não tem jeito. Bom, eu penso que devemos contribuir todos para facilitar as soluções pela via judicial e que não serão sempre soluções punitivas. Mas o juiz da ação penal e da ação de improbidade, Nicolau, só pensa em punir. E punir com a pena de demissão, com a pena mais severa que tiver. Eu vejo lá na minha prática judicial que, eu diria, 99% das ações terminam com a pena de demissão, eu diria mesmo de maneira exagerada, qualquer que seja a infração. Eu vejo raramente a sanção de advertência ou de suspensão. O poder público tem predileção pela pena, pela sanção de demissão. Às vezes, a infração é mínima, é insignificante, é relevável. Por exemplo, doutor Antunes, um servidor público tenta abastecer o seu veículo particular com o cartão da repartição. Tenta, porque quando colocou a placa do carro, o sistema rejeitou, porque não bateu o programa. Pois bem, ele tentou. Era R$ 32. Que sanção merece esse sujeito? Tinha 68 anos de idade e mais de 30 de serviço público. Sem nenhuma advertência, sem nada. E ele explicou para mim, olha, eu me enganei de cartão. Pode ser que não tenha sido, mas pode ser que tenha sido. Sabe qual foi a pena, ministro, aplicada nele? Demissão. Um prefeito, na cidade interior de Tocantins, perdeu o cargo de prefeito porque, é até engraçada a situação, porque namorava com a chefe de gabinete. Não é possível que seja por isso. Eu pensei cá comigo. Não é possível que seja só isso. Mulher casada? Não. E ele? Também não. E o que tem de errado e de ímprobo nisto? Ele saía da repartição, saía do gabinete do prefeito, no carro do prefeito, e levava a namorada até a casa dela. Ele perdeu o cargo de prefeito, não estou brincando, não.
Um outro caso, no Mato Grosso do Sul, o presidente da Câmara, o vereador, cedeu o carro da presidente da Câmara para uma senhora e 2 crianças, filhas dela, visitarem uma cidade vizinha a cerca de 80 quilômetros, o marido dela e pai das crianças, que estava preso e terminal de câncer. Terminou morrendo. O presidiário. Morreu. Pois bem, ele perdeu o cargo de vereador por causa disso. Por causa disto. Se você disser assim para mim, eu só acredito nessas 3 histórias que você me contou, se você me der os 3 acordes. Pode dizer. Se você me der os 3 acordes, eu acredito. Se você não me der, eu vou pensar que você inventou. Esses 3 casos. Não inventei, são 3 casos concretos. Bem, então, isso... Ó, já está encomendado, tá? Isso é a visão punitivista que nós temos. O que é uma visão trôpega, errada, tortuosa. Nós devemos ter uma visão sancionadora para recuperar as pessoas. Às vezes é um deslize. Às vezes, esse do cartão de R$32, eu reputei que era um deslize. Eu disse até o seguinte, nem que ele tivesse abastecido mesmo, não merecia essa sanção. Essa sanção é só para quem comete uma coisa muito grave. Pois bem, eu observo que essa questão da leniência vem de lenitivo, né? Meu lenitivo é algo para melhorar, para facilitar, para recuperar, para estimular. Agora veja, isso que você falou ainda há pouco, Nicolau, de uma delação produzir efeitos contra o sujeito que fez a delação. Isso só quem pode barrar é o judiciário. Só quem pode barrar é o judiciário. Eu penso que devemos trabalhar muito mais, com toda franqueza, na reculturalização dos magistrados. Evidentemente que alguém pode querer levar uma informação de uma delação para um outro processo em desfavor de quem prestou a delação. Pode levar. Por mim, pode levar. Eu apenas não aceito, como eu não aceito, não. Eu dizia muito ao ministro Gilmar, lá no TSE, essa história de o jeito usar, fazer, pintar, botando coisa na imprensa contra as pessoas. Eu dizia, olha, existe uma maneira muito simples de resolver isto. Qual é? É o juiz dizer, pode dizer o que quiser na imprensa, para mim não vale nada. Pode dizer. Mas se usar para o juiz, descarta. Nem manda autuar. Devolva. Isso não presta para mim. Como uma coisa anônima. Me lembro, eu era juiz na 5ª Região, em Recife, e houve um caso desse, recebi umas coisas anônimas, e o Ministério Público me pediu qual foi a providência que você tomou com relação a essas cartas que você recebeu. Tomou alguma providência? Eu disse, tomei. Tomei, sim. O que você fez? Picotei. O que eu vou fazer com coisa anônima? Para que é que serve coisa? Entendeu? Naquele tempo ainda se dizia que coisa anônima não serve para nada. Agora já serve. Agora já serve coisa anônima. Faz-se uma coisa anônima, instaura-se um processo, e o sujeito que foi apontado anonimamente entra numa via crucis do diabo. Às vezes não consegue escapar, não chega. Isso é o que eu pensei em dizer aqui a todos que estão presentes. Tinha trazido umas outras informações sobre matérias legislativas que estão tramitando no Senado e na Câmara. Recebi principalmente aqui do deputado Efraim, que patrocina, né, lá uma medida de aperfeiçoamento das medidas punitivas. É evidente que isso tem de ser aperfeiçoado, tem de ser dinamizado, tem de ser melhorado constantemente. Ninguém concorda com a impunidade, ninguém concorda com a corrupção, e eu acho que ninguém concorda também com o maltrato aos direitos subjetivos das pessoas. Então, temos de conciliar isso de maneira muito criteriosa, né, Nicolau? De maneira muito sábia, muito prudente, de modo que todos os interesses sejam atendidos. E isso é perfeitamente possível, penso eu. Mas tudo, eu digo muito isso ao ministro César, tudo depende do judiciário. Vira e mexe, ministro Veloso, está na mão do juiz. Se o juiz não for prudente, equilibrado, sensato e sábio, eu penso que não adianta produzir boas leis. E se ele for prudente, sábio e sensato, ainda com más leis, ou com leis não boas, se puderá obter uma jurisdição satisfatória. Eu tenho muita fé
muita confiança, tenho total esperança de que o judiciário se comporte como um poder, que não seja refém da lei, mas da justiça, que olhe mais para a inocência do que para a culpa, né? Que olhe mais para o pecador do que para o pecado, e que seja mais propenso a perdoar do que a condenar, e entender as circunstâncias da vida de cada um, nas infrações de pequeno potencial ofensivo, nas coisas que qualquer um de nós, naquelas circunstâncias, também faria. Não é? Então, eu penso que isto deve nos levar, pouco a pouco, a entender que o punitivismo é um caminho muito perigoso e muito cheio de surpresas e armadilhas, que pode conduzir a gente, todos nós, à destruição da nossa cultura, das nossas empresas, das nossas reputações, tudo por uns comportamentos um tanto quanto irrefletidos. Eu peço a você que o próximo seminário, né, seja dirigido aos magistrados. Vamos providenciar, ministro. Para refletirem de maneira mais demorada. Muito obrigado. Eu agradeço. Desculpa. É muito bom saber que ainda tem juízes que têm coragem de ter opinião, né? Aliás, eu queria fazer uma saudação aqui ao juiz federal criminal da 10ª Vara, doutor Ricardo Leite. Muito obrigado por estar aqui conosco, doutor. Bom, então, agora eu passo a palavra ao doutor José Figueira, da Pricewaterhouse, que, aliás, foi uma das nossas apoiadoras, junto com o doutor Valfrido Ward, que nos ajudaram a viabilizar esse evento. Por favor, doutor José. Primeiro, eu agradecer a oportunidade de falar para vocês. Acho que sou o único não jurídico aqui da mesa, mas a gente sempre está presente quando se fala em acordo de leniência e, na maioria das vezes, com os interlocutores que também estão aqui na mesa. De alguma forma, as auditorias elas representam uma proteção de mercado, né? São os chamados gatekeepers, e são também agentes importantes no que tange a olhar para a empresa e ver como é que estão os seus controles internos. E a questão do aprimoramento de controles internos é um vamos dizer, dos efeitos que se espera no acordo de leniência. Ou seja, quando se fala que a empresa entra num acordo de leniência e se submete às penalidades, também se fala, em alguns casos, de que vai se estabelecer uma monitoria, especialmente em casos em que se tem um acordo multilateral, né, transnacional, em que você vai estabelecer um terceiro agente para acompanhar um procedimento de cumprimento do acordo e de cumprimento dos remédios chamados de aprimoramento interno. Mas também se busca, em última análise, que aquela cultura que vinha sendo aplicada até aquele determinado momento não ocorra mais. E isso se passa através, especialmente, do aprimoramento das áreas, do fortalecimento da governança das empresas, e aí cada um tem uma opinião. A gente ouviu opiniões mais cedo com relação a afastamento de quadros de diretoria, a gente vê bastante a criação criação e fortalecimento e até criação de cargos estatutários para a diretoria de compliance. A gente vê um grande movimento no mercado também nesse segmento. E aí é que a gente vê que é muito importante que essa cultura efetivamente ela permeie toda a sociedade, e permeia a sociedade, permeia as empresas, para que efetivamente se haja uma evolução. Como que se faz isso? A gente todo ano na Price a gente publica um estudo de fraude e corrupção. E esse estudo ele passa por uma entrevista que a gente faz mundialmente com quase 1.500, 2.000 CEOs, para entender qual é a visão das empresas no mundo todo, e depois a gente faz uma comparação com o Brasil. Então, a gente percebe muito a visão de sincronismo entre os órgãos
entre os interlocutores, entre os agentes regulatórios, a percepção de que vem mais regulação para combater corrupção e como que se endereça nisso. Mas a gente também vê nesses estudos duas percepções com relação ao chamado C-Level, aos órgãos de administração e órgãos máximos. O primeiro ele aponta que a maioria das fraudes perpetradas elas são com a participação do C-Level. E isso é muito preocupante, porque quando você olha no contexto de mudança de cultura, de aprimoramento de um sistema de compliance forte, ele parte de um princípio que a gente fala que é o tone of the top. Ou seja, você tem que ter o exemplo das pessoas que são líderes ou das pessoas que efetivamente contêm um poder na empresa para que aquilo permeie para todos os membros da empresa e para que aquilo seja difundido na empresa e para que a empresa passe a não só perceber valor nisso, mas que isso fortaleça o brand da empresa. A gente falou aqui de empresas que entraram em acordo de leniência e que perderam imediatamente bilhões de valor de mercado. Por quê? Porque a percepção do mercado naquela empresa passa por um nível de desconfiança, ou passa por um nível que ela vai passar uma situação mais complicada pela frente. Então, a gente tem uma visão muito pragmática, até no contexto desse estudo, de que é fundamental o fortalecimento da cultura, é fundamental que as pessoas da empresa sintam-se engajadas na mudança da empresa e que também se sintam como agentes importantes no fortalecimento do brand da empresa e no fortalecimento do combate à própria corrupção. Se você pega também os outros estudos que não o nosso, eles apontam como uma das principais fontes de detecção de fraude o que chama de whistleblower, que é a denúncia espontânea que se acontece, seja no âmbito da empresa, e aqui tivemos no seminário anterior um testemunho falando que hoje temos muito mais as empresas do seu sistema de compliance que detectaram a fraude, que estão batendo na nossa porta, para ver como é que se compõe um problema, do que tínhamos há algum tempo atrás. Isso é, de alguma forma, reflexo do fortalecimento dos controles internos, do fortalecimento das áreas internas e do aculturamento das próprias pessoas de perceberem que a empresa não pode passar novamente por aquele caminho crítico. Aqui a gente tem depoimentos de empresas que pelo certo ou pelo errado, não estou aqui para julgar, até porque não sou membro do judiciário, mas é fato que esse caminho crítico afeta a vida das pessoas. É fato que esse caminho crítico tira um enorme valor daquela empresa na sociedade. Então, como é que se faz para endereçar isso? E a gente enxerga muito esse caminho crítico numa fiscalização que ocorre não só dos órgãos de MPF, de AGU, nos órgãos públicos, mas que ocorra no próprio âmbito da empresa e das pessoas, que elas se sintam como entes fiscalizadores da sua empresa, do seu compliance, das suas políticas. É aquilo que se falou um pouco mais cedo, de que não se pode ter um compliance para inglês ver, não se pode ter um compliance só políticas que são muito bem escritas, mas não tão permeadas na cultura das pessoas na empresa. Então, os principais agentes dessas mudanças são as próprias pessoas da empresa, porque são elas que sofrem o maior peso de se ter, de repente, daqui a um mês ou 2 meses depois que a empresa entra, uma dificuldade de alocação no mercado, porque ficou estigmatizada de alguma forma no seu currículo, por exemplo, porque trabalhou 20 anos na empresa, por mais que ela tenha um magnífico quadro técnico, ou magnífico histórico técnico de trabalhos em grandes projetos. Então, em última análise, a gente fortalece muito esse discurso e faz muito esse discurso de que as pessoas e o compliance, um compliance forte e maduros, têm que ser elementos que tragam uma maior cultura contra a corrupção, uma maior cultura de fortalecimento do brand da empresa, e isso traz valor para a empresa. No final do dia, o investidor, hoje se faz qualquer tipo de aquisição no Brasil, além de se fazer
as auditorias de parte fiscal trabalhista, hoje se faz uma due diligence de anti-bribery corruption. Hoje é parte do pacote, além de haver analisar as contingências fiscais, contingências trabalhistas, é entender até que ponto aquela empresa está sujeita ou até que ponto ela se comunica com seus agentes externos como fornecedores que o coloca numa situação de risco com relação a questões de anti-bribery e corruption, porque as penalidades estão sendo aplicadas. Então, é um pouco disso que eu queria falar, mas também dar um pouco de oportunidade para as perguntas e para o meu colega falar também. Mas essa é a mensagem que a gente queria passar aqui. Não sei se tem alguma pergunta específica. Tenho, mas eu quero ouvir primeiro o Ben O'Neill. Bom, se alguém necessitar do headphone como eu, para a tradução simultânea, o Ben O'Neill, ele foi procurador do Departamento de Justiça e hoje advoga no Queen Emmanuel. Ben, please. So, thank you, Marcio. Very wise to make the American go last, I think. But it's an honor, really, to share the stage with so many accomplished and thoughtful speakers. Palestrantes tão ilustres, e a minha perspectiva é de alguém que trabalhou no DOJ em casos de corrupção e suborno. E assim que eu saí do DOJ e passei para Queen Emmanuel, desde o primeiro dia, trabalhei para empresas e indivíduos brasileiros, tentando ajudá-los a resolver seus problemas nos Estados Unidos. Então, eu tenho uma visão das diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos nesse aspecto. Eu não sei qual é o valor dessa perspectiva, dado que as diferenças são significativas, mas eu vi algumas coisas que são ilustrativas. Então, a primeira coisa, aqui, o que o Brasil fez nos últimos 5 anos é visto de uma forma muito favorável, certamente nos Estados Unidos e em outras partes do mundo também, porque por muitos anos o Departamento de Justiça, o DOJ, tinha a visão de que era a polícia do mundo, resolvendo os problemas de corrupção do mundo. Essa era a visão. E agora todos sentem que o Brasil assumiu um papel muito importante nos últimos 5 anos, enfrentando problemas internos no Brasil, e isso é um passo muito positivo para o Brasil. É claro que é muito doloroso, isso está muito claro, mas ainda assim é um passo muito positivo. Então, de certa forma, eu diria que o Brasil merece ser parabenizado por seus esforços. Muito do que foi discutido hoje, em ambos os painéis, da minha perspectiva, reflete o quanto esse processo é novo. E muitas coisas que o Brasil está tendo que fazer são coisas que os Estados Unidos tiveram que fazer há 20 anos. Então, nós estamos desenvolvendo o nosso sistema de colaboração e acordos de leniência e delações premiadas e todos esses elementos, tudo isso vem sendo desenvolvido há bastante tempo nos Estados Unidos e nós tivemos problemas importantes nesse processo. Não sei quantos aqui conhecem o caso de Arthur Andersen nos Estados Unidos. Isso foi em 2001. E foi o resultado da crise do .com. E Arthur Andersen foi denunciado por uma questão assim, não muito importante e acabou sendo tirado do negócio. E isso, então, moldou a forma como o Departamento de Justiça e o governo americano lidam com questões de corrupção
em empresas ao longo dos 15 anos seguintes. E o resultado desse caso, então, foi o reconhecimento de que se o governo americano, ou qualquer governo, vai realmente processar uma empresa e trazer a empresa ao tribunal, o resultado pode ser que a empresa vai quebrar e milhares de empregos vão ser eliminados, o que pode causar tremendos danos à economia. Então, a partir de 2001, 2002, uma série de declarações de política pelo Departamento de Justiça visaram aquele equilíbrio que o primeiro grupo, o primeiro painel mencionou, aquele equilíbrio entre punir uma empresa por sua má conduta, mas não a ponto de quebrar a empresa e causar danos colaterais, não apenas para a empresa, mas para toda a economia. Então, o que nós fizemos ao longo dos últimos 15 anos foi tentar, através de tentativa e erro, examinar os fatores que devem ser considerados. Vemos isso agora acontecendo no caso de empresas que estão colaborando ou tentando chegar a um acordo com o governo americano. Então, você vem ao Departamento de Justiça e apresentamos 10 fatores muito claros que foram codificados como sendo os fatores mais importantes que determinam qual deve ser a punição ou o resultado para a empresa. Então, isso então reflete que, como eu disse, teve muita tentativa e erro. Às vezes o governo foi longe demais, às vezes não foi o suficiente. E, à medida que aprendemos, creio que atingimos um equilíbrio. O equilíbrio não é perfeito. Há muitas pessoas nos Estados Unidos que acreditam que as empresas se safam com muita facilidade. E tem havido algumas empresas, algumas pessoas, por exemplo, ficam insatisfeitas com o fato de que muitos empresários envolvidos na crise de 2008 não foram punidos adequadamente. Então, ainda estamos aprendendo e, ao longo do tempo, nós chegamos a um certo equilíbrio. E subjacente a todo o sistema de colaboração de empresas e colaboração de indivíduos com o governo americano, há 3 fatores que podem não ser vistos de maneira inteiramente positiva por todos fora dos Estados Unidos. Se tornaram um elemento cultural para os Estados Unidos, mas pode não se encaixar aqui no Brasil. Os 3 fatores são, primeiro, para uma empresa conseguir crédito de colaboração, benefício de colaboração, essa empresa tem que ativamente colaborar contra os executivos individuais responsáveis pelo desvio ou pelo ato ilícito. Então, a empresa assume a responsabilidade de colaborar contra esses indivíduos, porque o nosso governo essencialmente determinou que a melhor maneira de lidar com essa situação é colocar esses indivíduos responsáveis na cadeia. Então, se você tem um executivo, colarinho branco, com uma família, um pilar da comunidade, você coloca uma pessoa dessas na cadeia por violar a lei, isso tem um efeito imenso em termos de princípio fundamental para a colaboração. O princípio é que as empresas não erram, os indivíduos erram. E se a empresa quer leniência, ela tem que cooperar ativamente contra os indivíduos responsáveis. O segundo princípio básico é que nos Estados Unidos, tipicamente, no lugar de empresas
serem investigadas, submetidas à busca e apreensão, tipicamente a empresa determina a improbidade e faz a investigação dessa improbidade, levanta todos os fatos relevantes e vai ao Departamento de Justiça para denunciar a improbidade. O que isso efetivamente faz é terceiriza o trabalho dos promotores para empresas especializadas que fazem a investigação dessa improbidade. Então, é a terceirização do trabalho dos procuradores. E, assim, é possível simplesmente pegar a informação trazida pela empresa, os procuradores podem, então, pegar essa informação e determinar os passos seguintes. É uma parte fundamental do nosso sistema. Não são todos que usam isso de maneira favorável. É claro, existem questões de conflito de interesse inerentes aí, mas é assim que as coisas são feitas a maioria das vezes e tem sido uma maneira efetiva de combater a corrupção entre as empresas. E também há o princípio da boa-fé. O governo tem que aceitar a informação apresentada pela empresa como correta, porque se não for, a penalidade contra a empresa será ainda mais rigorosa. E o último elemento, ou princípio, é aquela visão quase que sagrada dos denunciadores, da denúncia, dos delatores, nos Estados Unidos. Não apenas temos proteção para os delatores nos Estados Unidos são incentivados a denunciar qualquer improbidade. Então, nós temos vários programas nos Estados Unidos, seja na área fiscal, seja no combate a suborno ou fraude em programas de governo, mas, enfim, as quantias recuperadas através dessas delações é tão significativo que isso, na verdade, acaba incentivando. Os benefícios são tão grandes que isso se torna uma parte muito importante da relação entre governo e empresas, porque, mais uma vez, o governo, muitas vezes, conta com as próprias empresas ou delatores para que denunciem a improbidade. Então, são, na verdade, algumas reflexões iniciais sobre o funcionamento do sistema nos Estados Unidos, mas eu queria reiterar que o que o Brasil está fazendo e tem feito é incrivelmente importante e está indo muito bem. E acho que eventos como esse são importantíssimos na discussão sobre o melhor caminho à frente. Algumas das coisas que eu trago podem não ser relevantes, para o Brasil. Então, muitas empresas privadas, às vezes é complicado, para uma empresa privada colaborar contra um indivíduo. Mas essas discussões, reunindo os diferentes atores, é assim que vocês vão elaborar um sistema que efetivamente funcione para o seu ambiente e a sua cultura. Nos Estados Unidos, o delator tem uma proteção contra vingança e retaliação, né? Aqui no Brasil, o sujeito da acusação é o governo. E o senhor acredita que nós precisamos aqui de um mecanismo como esse? Obviamente, tem sido muito importante para a nossa capacidade de identificar e punir a corrupção, de que o fato de os delatores precisarem se sentir protegidos. É claro, sempre vai haver essa visão de que
a proteção não é real ou é de faz de conta, mas o tempo provou que quando as pessoas decidem confessar, é quase que é algo sagrado nos Estados Unidos, né? Os delatores são retratados como heróis frequentemente nos Estados Unidos, ao invés de em outros lugares onde não são vistos como esses heróis, né? Então, isso está fundamentalmente enraizado no nosso sistema jurídico, né, de que precisa haver proteção dessas testemunhas, né, desses delatores. Isso é uma parte importante de qualquer regime anticorrupção, em qualquer país. Mas, como eu disse, né, sempre vão haver diferenças culturais e, inclusive, corporativas que vão tornar as especificidades aí de cada sistema diferentes. Agora na fase das perguntas, não é? Já tivemos todos os palestrantes, então eu indago se na mesa ou na plateia nós temos questões a apresentar, porque eu tenho. Doutor Nicolau Dino, nós sentimos aqui um certo desconforto da parte do ministro do Tribunal de Contas da União em ver o Ministério Público Federal de uma maneira tão empenhada e isenta passar a fazer acordos de leniência. Como é que o Ministério Público Federal construiu essa possibilidade? É bem interessante contar essa história, Chaé. E ela nasce de uma das medidas premiais adotadas na Força Tarefa Lava Jato em Curitiba. Em dado momento, estava em tratativas um acordo de colaboração premiada com um determinado agente público, não vou citar nomes, e apresentou-se a nós, ainda na Câmara de Combate à Corrupção, a seguinte situação. Bom, o indivíduo deseja colaborar no âmbito penal, mas ele tem receio, ele poderá sofrer a propositura de uma ação de improbidade. Exatamente aquela situação que eu, em tese, tratei no início da minha fala. Como se comportar diante de uma situação dessa? Ele faz o acordo, mas, eventualmente, outro colegitimado, ou até mesmo o próprio Ministério Público, em tese, poderia propor uma ação de improbidade administrativa em relação ao mesmo fato que tem dupla tipificação. E, realmente, a situação é embaraçosa. Mais embaraçosa porque, como eu disse ainda há pouco e reafirmo, a lei anticorrupção prevê essa possibilidade, de uma forma absolutamente contraditória. A lei 12.846 diz que as medidas de responsabilização ali previstas não excluem, ou as medidas premiais ali, no caso a leniência ali previstas, não excluem as providências no campo da responsabilização por improbidade administrativa. E aí você volta à lei de improbidade administrativa e vê lá um dispositivo que diz o seguinte: no campo da responsabilização por improbidade administrativa é vedada a realização de transação. Isso está lá no artigo 17 da Lei 8429, que é de 92. O que nós construímos, e, a meu ver, a realidade impõe isso. Nós estamos diante, quando se fala em promoção de responsabilidade por atos de corrupção, nós estamos diante de um microsistema anticorrupção. Esse microsistema normativo é composto por diversas disposições, diversos instrumentos normativos. A lei de licitações, a legislação penal, codificada ou extravagante, a lei de improbidade administrativa, a lei que trata da defesa da ordem econômica, o sistema anticoncorrencial, a lei de improbidade administrativa também. Então, são vários diplomas normativos, aparentemente fragmentados, mas todos sinalizando numa única direção: enfrentamento da corrupção, respostas estatais no que se refere à prática de atos de corrupção. A isso se chama um microsistema de corrupção.
Se nós estamos, de fato, como estamos, lidando, trabalhando com um microsistema, a esse microsistema há de se dar uma interpretação óbvia, sistemática, coerente, unívoca. Lembrando aqui, rapidamente, Bobbio, o direito não deve propiciar interpretações colidentes. A busca da coerência é essencial na aplicação do instrumental jurídico normativo. Nós não podemos extrair de um sistema respostas contraditórias entre si. De onde se conclui o quê? Se estamos num microsistema anticorrupção, o negócio, o consenso, o negócio jurídico que se faz num determinado campo, ele deve se espraiar, ele deve irradiar em relação a todas as possíveis esferas de responsabilização, permitindo que se faça em todas as esferas de responsabilização medidas transacionais também no sentido de conferir imunidade total ou parcial, a depender da situação concreta. Daí a construção do acordo de leniência na esfera da improbidade administrativa, mesmo na existência da lacuna normativa que se apontou. Para nós, a conclusão inarredável é que, em se tratando de um microsistema, pela própria força decorrente dessa nova estrutura, esse artigo 17 a que eu fiz referência, da Lei de Improbidade, ele se encontra derrogado. Não há outra conclusão a que se chegue senão entender a necessidade de se construir medidas consensuais, no sentido do aprofundamento da investigação ou da concessão de benefícios, em caso da colaboração, também no campo da improbidade administrativa. Essa é a conclusão a que se chega. Além disso, além do alcance da leniência no campo da improbidade, a própria celebração da leniência para efeito da Lei 12.846. Eu tive a oportunidade de debater com várias pessoas que aqui se encontram em momento pretérito, debater no sentido do trabalho, da construção de soluções, no sentido de eliminar algumas antinomias, algumas aparentes contradições presentes na Lei 12.846. Nós sabemos que essa lei anticorrupção, que ela é de 2013, ela foi submetida a um processo legislativo um tanto quanto acelerado, eu diria. E todo o processo legislativo que é acelerado, ele tende a deixar alguns efeitos colaterais. E eu vejo na Lei 12.846 a necessidade de urgentes medidas de suprimento, de correção de algumas imperfeições ali presentes. Uma delas eu já mencionei, que é a possibilidade de apenação na improbidade em face das disposições dos fatos ali considerados ilícitos. A outra é a forma técnica, concretamente contraditória, quando trata dos legitimados para celebrar leniência. Ali, numa leitura apressada, tem-se a impressão de que a leniência só valeria para as sanções administrativas, o que não é verdade. O acordo de leniência ali previsto para práticas de corrupção, esse acordo vale tanto para a responsabilização no campo administrativo como para a responsabilização no campo judicial. A outra questão que ali se põe passível de correção e pelo menos de clarificação. Não se fala claramente que o Ministério Público tem legitimidade para fazer acordo de leniência. Não se diz isso expressamente. Mas se diz o seguinte: há determinadas situações em que o Ministério Público pode promover a responsabilidade de outro agente público em caso de desvios ou de incorreções ou imperfeições na condução de tratativas tendentes a um negócio de leniência. Ora, se o Ministério Público terá, em dado momento, legitimação para promover a responsabilidade em face de má condução de uma tratativa tendente à leniência, isso significa dizer que ele é um personagem presente no contexto da resposta estatal no campo
dos fatos das infrações previstas naquele diploma legal. E, em sendo um protagonista nessas medidas de responsabilização, tem ele, portanto, se ele dispõe do mais, ele pode dispor do menos, tem ele também a legitimação para promover o acordo de leniência. Enfim, e por último, é o Ministério Público o legitimado exclusivo para a promoção da responsabilidade penal. Não se pode imaginar que um fato que se submete à leniência de uma esfera venha a ensejar promoção de responsabilidade penal na outra esfera de responsabilização. Então, por tudo isso, pensando coerentemente o sistema, é necessário que se faça também a leniência com essa amplitude necessária a que eu faço referência. Obrigado. Ministro Napoleão, eu perguntei ao Ben O'Neill sobre um mecanismo de proteção que existe nos Estados Unidos contra o colaborador da justiça voluntário, que lá se chama whistleblower. Ele achou interessante. Ao seu lado, aí, o senhor tem um cidadão que foi absolvido na Lava Jato, mas, num outro processo, ele ofereceu informações a respeito de um político muito importante, de um partido muito influente, né? Que é o presidente da República. Imediatamente caíram sobre a cabeça desse rapaz aí a CVM, a AGU, CGU, Receita, CVM, CAD e tudo o mais. Uma coincidência, né? Provavelmente. Não, não é coincidência, foi vingança mesmo, né? Retaliação. A justiça podia fazer alguma coisa, já que isso não é o caso único, não é? Porque existe esse paradoxo de quem que um empreiteiro vai delatar? É o governo. Agora, se o governo tem os mecanismos para fazer a leniência, ele não faz, né? O que a justiça podia fazer diante disso, ministro? Meu prezado amigo, eu daria a minha opinião, né? A justiça podia fazer qualquer medida de proteção, qualquer uma. Não precisa de lei. Não há necessidade de lei. Não há necessidade de lei. E ainda que haja uma lei proibindo, poderia fazer. Quer ver um exemplo? Existe lei, existe súmula proibindo cobrança de honorários em ação de mandado de segurança. Está aqui um juiz, professor Veloso, que propôs há muitos anos atrás a ideia de que se deveria cobrar honorários, devia haver sucumbência em mandado de segurança quando é concedida a ordem, porque o impetrante foi vitorioso na ação. E ele vai levar menos do que ele pertence, porque do que ele receber, um destaque vai ser para o seu advogado, que não será reembolsado pela parte que sucumbiu, que seria, nesse pode dizer, a autoridade. Então, o fato de haver lei não impede que o juiz faça a justiça, e o fato de haver uma lei proibitiva também não impede. A única coisa que impede o juiz de fazer justiça é a sua consciência, ou talvez o seu temor. Ou a falta dela, né? E nada mais. O juiz que quer fazer justiça, faz, independentemente do contexto de regras. A regra é uma alternativa de solução, não é a solução, não é a única solução. E o juiz não é refém daquela regra, ele é refém, no máximo, do sistema. E toda regra só é legítima se tiver por debaixo dela ou por detrás dela uma preocupação moral legítima. É razoável, é sensato, é aceitável na cabeça de alguém medianamente esclarecido que o sujeito que faz uma delação para colaborar com a autoridade sofra qualquer tipo de prejuízo? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Não cabe. Faz-se isso porque o Estado, mesmo o Estado de Direito, é autoritário. E os juízes prestam um serviço extraordinário ao autoritarismo estatal, na medida em que se conservam operadores da lei, aplicadores da lei, e não indivíduos que refletem, que pensam, que ajustam
às situações, às realidades da vida. Eu penso que o juiz pode dar a proteção que o informante merece e precisa, independente de qualquer norma, de qualquer regra, a meu ver. Perfeito. Doutor José Figueira. Qual é o papel das investigações internas na prevenção de irregularidades? Bom, aí você tem que distinguir a finalidade de algumas investigações internas. Em algum sentido, quando uma empresa detecta um evento de fraude, via de regra, nasce para ela o dever de apurar. E essa apuração ela parte normalmente do comando do órgão de governança, que é o conselho/diretoria, que vai contratar os seus especialistas para fazer essa apuração. Normalmente são os escritórios de advocacia. Esse é um caminho da investigação interna. Caso essa empresa seja uma empresa auditada, normalmente se faz o que se chama de shadow investigation, ou seja, as auditorias, de alguma forma, elas acompanham aquele procedimento de investigação interna sob o aspecto de perceber se ela está constituída com a adequada independência, ou seja, para quem que ela está reportando, sobre a qualificação das pessoas que estão conduzindo a investigação, sob a perspectiva do que eu falei há pouco, sobre a perspectiva de quais controles internos poderiam ter sido passados ou devem ser aprimorados, efeitos de demonstrações financeiras, ou seja, os efeitos contábeis, e a questão de quais são as pessoas que estariam envolvidas, ou quais as pessoas, ou quão pervasivo é aquela circunstância. Esse é o tipo, vamos dizer, clássico de uma investigação interna, ou seja, se detectou e se está se apurando. Outro tipo de investigação ela pode decorrer de um comando interno, de um acordo firmado entre a empresa e um ente público, aí poderia ser, a gente está falando dos Estados Unidos do DOJ ou no Brasil, em que se estabeleça um propósito de se realizar uma investigação interna. E aí, via de regra, você estabelece uma governança diferente, né? Porque normalmente o reporte que você vai ter que dar para essa investigação interna não é necessariamente só para os órgãos de governança, mas preponderantemente para aquele órgão que quer ter a percepção se aquilo que se foi atribuído como conduta ilícita, ele está correto sobre a sua extensão, está correto sobre os seus valores. Então, em alguns casos, se faz os reportes para o DOJ, ou, em alguns casos, no Brasil, se faz um reporte observado uma governança para o Ministério Público. Doutor Valfrido, o senhor acaba de publicar aí um livro que já é um best-seller, não é? O Espetáculo da Corrupção. Em que circunstância que o combate à corrupção pode ser pior que a corrupção? Veja, nós tivemos, e isso é inquestionável, como eu disse na minha fala, inúmeros avanços, positivos avanços, no combate à corrupção. O combate à corrupção não pode ser meramente repressivo. Nós temos que atacar as causas da corrupção. E, ao mesmo tempo, prover caminhos para que empresas envolvidas em corrupção possam virar a página sob pena de perder setores inteiros da economia. Os números falam por si, né? Há quem diga que nós vamos, por meio do combate puramente repressivo, suprir as nossas necessidades de geração de riqueza por meio de uma depuração dos meios empresariais. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, justamente porque o capitalismo não funciona dessa maneira. Como eu tive a oportunidade de dizer, o capitalismo pressupõe uma relação com o Estado. Não há capital que prescinda do Estado. Não é? E é exatamente diante dessa certeza que
me resta claro que nós vamos continuar a ter problemas. Nós estamos enxugando o gelo, de certa maneira. E nós vamos continuar danando os agentes de mercado, esgarçando o tecido social e político, se nós nos ativermos exclusivamente a um combate repressivo, que tem virtudes, evidentemente, mas que pode ser melhorado, que pode ser submetido a um desenvolvimento benfazejo, à medida em que ele ataca as causas diretas, que são aquelas que nós podemos fazer, ou que podemos atacar com maior rapidez, precisamente por meio da relação, da regulação de relações entre Estado e empresa. Nós tivemos aqui um ex-membro do DOJ, do Departamento de Estado. Nos Estados Unidos, a Corporate America provê financiamento à política dos Estados Unidos, daquele país, de maneira abundante, tanto por meio de por vezes até moralmente questionável, financiamento de campanha, e, ao mesmo tempo, depois de 2010, com o aparecimento e a legalização do Super PACs, entre mandatos, né, o capital entretém uma relação quase que monopolística com os governos naquele país, uma via de acesso direto. Talvez seja essa via de acesso direto aos governos nos Estados Unidos que tenha impedido ou liberado esses acessos do crime organizado. Talvez não seja por acaso que na Itália, onde nós encontramos uma legislação antimáfia tão ou mais sofisticada do que a americana, os italianos não tenham conseguido expurgar o crime organizado das entranhas do Estado, porque justamente na Itália não há uma legislação de lobby. Portanto, eu penso que, para além de gerar... É porque lá não tem. A Itália não tem legislação de lobby. Não né? tem lobby. É verdade. Então, para além de, efetivamente, gerarmos uma cultura de integridade, uma coisa que demora, que leva tempo, que precisa ser feita a partir da tenridade, a partir também de uma noção de sociedade, de coletividade, mais rápido será racionalizar as relações entre Estado e empresa para atacar a causa e evitar que uma atuação puramente repressiva ou punitiva, como disse o ministro Napoleão, se restrinja a nos dar momentos de entusiasmo nesse combate, seguidos de momentos de desespero. Esse é o meu ponto. Obrigado. Bom, uma última pergunta, já que nós estamos com o horário aqui estourando, para o doutor Antunes. Qual é a sua expectativa? O senhor tentou a leniência, acho que durante 2 ou 3 anos, não é isso? Sua tentativa... Qual a expectativa? Sim, mas antes o senhor tentou por 2 anos? 3 anos. 3 anos, 3 né? anos. Sem sucesso. E qual é a sua expectativa agora? Olha, eu tenho uma expectativa positiva por alguns fatos. Né? Primeiro, pelo fato de estarmos todos aqui hoje e olhando centenas, dezenas, milhares de obras paradas, a necessidade de recompor a infraestrutura e a importância da infraestrutura para o país. Bom, também temos um segundo clima. Aqui o doutor Dino comentou, e o Neil também. Nós estamos num processo de trial and error aqui também no Brasil, né, em que algumas situações você paga uma conta, mas o resultado final, né, ele tem que ser positivo para a sociedade. Mas, em todo caso, eu acredito muito que, por tudo que eu escutei hoje aqui, pela posição da ministra Grace, pela sua posição, pela posição do ministro Toffoli, que tem uma consciência, pelo menos, que nós precisamos arranjar os meios e mecanismos de ter uma relação correta entre governo e Estado. Em particular, no caso dos Estados Unidos, eu tenho um exemplo interessante para citar. Talvez você seja mais novo do que eu, mas no governo Reagan, por exemplo, o Walt Schultz era secretário de Estado, né? A América, através do Schultz, construiu a Arábia Saudita inteira, numa relação absolutamente aceitável entre governo e iniciativa privada. E não é um exemplo pequeno, é um exemplo grande. Você vê alguém falando que isso estava errado. Nós temos que ter relações transparentes.
foi muito bem colocado aqui em 2 ou 3 ocasiões. E aí, eu tenho um ponto a mais para colocar, que seria o seguinte, é a questão da relação dos servidores públicos que estão no governo hoje e o medo e o pavor que esse pessoal tem de assinar qualquer documento. Por exemplo, se você discutir aqui um contrato de concessão, uma empresa americana, uma empresa europeia ganha uma concessão de uma estrada, dali 5 anos tem regras lá dentro, não se comporta como deveria, ela tem que fazer um ajuste tarifário. Eu pergunto para vocês, quem é que faz hoje, no clima que nós temos, um ajuste tarifário? Ninguém faz. Não adianta que esse senhor do TCU, eu vi com essa conversa aqui, que é uma conversa horrorosa, para ser o mínimo. Espero que esteja por aqui, porque é melhor falar de frente. Pô. Não é essa a maneira de nós construirmos e ajustarmos as coisas. Né? Mas eu tenho hoje, na 5ª Câmara, para te responder objetivamente no Ministério Público Federal, um diálogo aberto, é uma Câmara centralizadora do Ministério Público que vai analisar tudo aquilo que é ofertado e está com o objetivo de resolver pelo menos uma parte da questão. Mas nós vamos esperar também caminhar na CGU e em outros órgãos. Ok. Ministro Napoleão, Antunes, Valfrido, Nicolau Dino, Benonil, Figueira, muito obrigado a vocês e muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora.